Desencantada, capítulo 7. Quanta audácia! Aquele atrevido estava me beijando. Leão estava mesmo me beijando, e não apenas nossas bocas, mas outras partes de minha anatomia se grudavam dele. Sobretudo depois que seu braço circulou minha cintura, me atraindo para seu peito. Absolutamente tudo acima de minhas coxas se uniu àquele homem. Eu deveria empurrá-lo e lhe passar uma boa descompostura pela ousadia. Talvez até lhe desse um tapa. Sim, era exatamente o que eu faria. Em 1 minuto, ou talvez 2. O problema é que minha indignação era infinitamente menor que minha curiosidade. E, outra coisa que eu não soube como interpretar, todo aquele calor que andava fervilhando dentro de mim explodiu com violência, quando sua boca macia e, tão quente, se abriu para sugar meu lábio inferior. Os dedos em meus cabelos se contraindo de leve, a mão espalmada em minhas costas, me impelindo de encontro a si, como se não estivéssemos perto bastante. Eu estava de acordo, por isso fiquei na ponta dos pés, me agarrando àquela juba negra, mesmo sabendo que aquilo não era certo. Mas a questão era que não parecia errado também. Parecia mágico. Ele se curvou ainda mais sobre mim, minhas costas se arqueando para acompanhá-lo, a ponto do espartilho se deslocar. Fiquei sem fôlego e entreabri os lábios para poder respirar. Então, Leão fez algo realmente escandaloso, enfiando a língua em minha boca, me convidando a uma espécie de dança profana enlouquecedora. O toque vibrou por todo o meu corpo, arrepiando minha pele sensível. Tentei corresponder e não resistir a correr a ponta da língua por seu lábio superior, bem ali, sobre a fina linha protuberante que era sua cicatriz, um pouco mais áspera que o restante da pele macia. Um gemido profundo ecoou pela garganta de Leão, que soltou meus cabelos para me abraçar com ainda mais urgência, até que meus pés saíram do chão, o cheiro dele misturado ao sabor da boca, conhaque e morangos, e seu coração retumbando com violência de encontro ao meu, embotaram meus sentidos, e tudo em que consegui pensar foi que ele não podia parar o que estava fazendo, simplesmente não era aceitável. E Leão não parou, me beijou, até minha respiração ficar curta demais, e eu pensar que desmaiaria, até meu coração bater tão forte contra as costelas que temi que pudesse estourar, até eu me dissolver em seus braços fortes, me prendendo por completo naquele homem. Aos poucos, as águas turbulentas nas quais mergulhávamos se tornaram pacíficas, suaves como a onda de uma piscina natural, e, se era possível, ainda mais inebriantes. Cada nervo do meu corpo parecia mais vivo, exposto, sensível, até mesmo ao suave resvalar do tecido de minhas roupas, da aspereza de seu queixo contra meu rosto. Algum tempo depois, Leão interrompeu o beijo, me colocando de volta no chão, mas me manteve no delicioso cativeiro de seus braços, a testa colada à minha, como se não suportasse a ideia de se afastar. Soergui as pálpebras, me deparando com suas faces abrasadas pelo fogo que vislumbrei em suas íris, me admirando. Parecendo arrebatado, ele deslizou os dedos pela minha bochecha, a linha do maxilar, o queixo. Que has eco comigo, sirena? Um riso suave, parte confusão, parte deslumbramento, ressonou pelo seu peito. Eu não conseguia respirar ou pensar direito, totalmente embriagada por ele. Desprendi as mãos de seus fios grossos, espalmando-as em seu peito, para ter algum equilíbrio. A confusão que ele expressou naquele franzir de sobrancelhas competia com a pergunta insistente em seus lábios semiabertos.
Mas o que mais me tirou o fôlego a ponto de me sentir caindo em um abismo infinito foi o reconhecimento que encontrei naqueles olhos translúcidos. Você tornou a sussurrar meu coração. Como se tivesse ouvido e se assustado tanto quanto eu, Leon se afastou abruptamente, impondo alguns metros entre nós. Correu uma das mãos pelo cabelo escuro, como se com isso pudesse desanuviar os pensamentos. Eu não devia ter feito isso. Sua voz saiu rouca, áspera, provocando pequenos abalos em cada uma das minhas terminações nervosas. Não pensei que seria assim. Não pensei que um beijo pudesse despertar tantas emoções, provocar tantas sensações, longe do calor de sua boca, do seu abraço, dele todo. Não pude concordar, ansiando que ele me beijasse uma segunda vez. Meus olhos se arregalaram de súbito, conforme um pensamento conseguiu emergir em meio à confusão que se instaurara em minha mente. Uma vez minha mãe dissera que mulheres direitas não devem gostar de vestidas masculinas. Apenas as damas cuja decência foi corrompida apreciam beijos. E o que mais possa acontecer entre elas é um homem. Damas que em geral se tornam suas amantes, nunca esposas. Não que eu estivesse pensando em me casar com o Capitão Navas, apenas queria beijá-lo, mas muitas vezes mais. Cobri a boca, que ainda formigava em completo horror. Ah, minha nossa! Eu pensava que era uma moça bem educada, que a moral sempre guiara meus passos. Mas bastou um beijo para que a verdade viesse à tona. Eu era uma devassa. Parecendo partilhar do meu horror, Leon andou de um lado para outro, cuspindo uma infinidade de palavras em sua língua nativa. Pelo seu tom, desconfiei de que não iria querer conhecer a tradução. Então, ele soltou o ar com força, parando ao meio metro de onde eu estava transtornado. Valentina, eu sinto muito. Não a procurei para isso. Eu não devia. Ele grunhiu, como se engasgasse com as palavras. Tentou dizer mais alguma coisa, mas eu tratei de correr. Não, Valentina, espere! Ergui um dos lados da saia para ser mais rápida e entrei em casa. Incapaz de controlar minhas emoções e de encarar outro ser humano, me escondi na biblioteca, agora vazia. O ar saturado com o aroma do conhaque e a fumaça dos charutos. Contornei o conjunto de sofás de couro negro e me recostei a uma das estantes altas, tentando normalizar a respiração. Mas as sensações não iam embora. Minha boca ainda formigava, o coração ainda mantinha o ritmo doentio. A pele e meu queixo ligeiramente abrasada pelo contato com sua barba recém-aparada. Fechei os olhos e toquei os lábios, agora carentes de calor. Eu não sabia muito sobre beijos, nada até 5 minutos antes, mas estava convicta de que me recordaria daquele para sempre. Foi tão certo, e Leão dissera o contrário, que não devia ter me beijado. Então por que eu fizera? Por que ele? A porta da biblioteca se abriu sem aviso, me sobressaltando. Papai! Valentina, minha querida. Ele foi entrando, fechando a porta atrás de si. Eu estou procurando você faz algum tempo. Precisamos discutir o seu noivado. Noivado? Gaguejei alarmada. Ah, meu bom Deus! Será que alguém tinha testemunhado o que acabara de acontecer no jardim e contado a meu pai? É claro que sua única alternativa seria forçar um noivado, um simples toque de mãos, como aquele logo após o jantar, quando Leon segurara meus dedos por quase 1 minuto inteiro. Me dei conta com bastante atraso. É mais que o suficiente para aniquilar a virtude de uma moça. Que dirá um beijo? Quem teria nos visto? Ou será que o próprio Leon tinha procurado meu pai? Papai, eu
eu não sei como. Eu já tinha perdido as esperanças de que você fizesse um bom casamento. Ele me interrompeu. Caminhando pela biblioteca, o tapete persa em tons rubros abafando seus passos. Tinha aceitado que a entregaria a qualquer um que tivesse todos os dentes e alguma renda, mas me enganei. Parabéns, querida. O Sr. Nogueira será um ótimo marido. O Sr. Nogueira? Pisquei sem entender. Parando diante de mim, deu 2 tapinhas em meu ombro. Muito ajuizado, dono de uma bela fortuna, ele me procurou logo que deixamos a mesa e me pediu a sua mão. Eu não poderia entregá-la para alguém melhor. Ah, o Sr. Nogueira. Com tudo o que acontecera no jardim, acabei me esquecendo do pedido tão ardoroso quanto uma manhã de inverno. Oh, que desastre! Eu tinha recebido uma proposta de casamento de um homem e beijado outro. Como aquela noite poderia se desenrolar de forma ainda mais errada? Suspeito que não receberá proposta melhor, meu pai comentou, baixinho, e eu o fuzilei. Até ele? Além disso, será bastante vantajoso para nós. A família Nogueira é uma das mais importantes da região. Essa união beneficiará muito os meus negócios. Já dei a ele o meu consentimento, é claro. Mas eu não, sussurrei, enquanto papai dava a volta no sofá e começava a se abaixar por ele. Amanhã mesmo deve providenciar o vestido de... Ele se deteve a meio caminho do assento, finalmente me escutando. O que disse? Engoli em seco. Eu ainda não aceitei a proposta do Sr. Nogueira. Mas vai. Meu pai se endireitou, ficando mais alto, mais imponente, os olhos das fendas estreitas. Não estou certa ainda. Como eu poderia pensar em Inácio e em sua proposta quando meu corpo todo ainda vibrava com as sensações provocadas por Leon, com o perfume dele grudado em minhas roupas, com seu gosto ainda em minha língua? Não há o que pensar, Valentina. Ele refutou, o semblante duro. Nogueira fez o pedido. E isso é motivo para que eu o aceite? Contrapus rindo, um tanto descontrolada. Claro que sim. Ele deveria ter esperado tal reação. Meu pai não era exatamente amoroso, sobretudo nos últimos tempos. Ainda assim, eu não estava pronta para constatar que ele não se interessava pelos meus sentimentos, que não expressava a mínima preocupação em relação a eles. Lamento, papai. Antes de dar uma resposta ao Sr. Nogueira, preciso refletir se essa união me fará minimamente feliz. Felicidade não é o mais importante em um matrimônio. O senhor já provou isso. Abriu os braços exausta. O que quer dizer? Miranda andou se queixando. Em 2 passadas largas, seu rosto estava diante do meu. Vamos, Valentina, abra a boca e me responda. Eu quis rir, e então, quase que de imediato, cair em prantos. Eu me referia à minha mãe, falei, cerrando os dentes. O senhor pode tê-la esquecido, mas eu não. Nunca esquecerei, assim como jamais esqueci a infelicidade que o senhor trouxe para a vida dela. Um vermelho furioso tingiu seu semblante, mas ao menos ele teve a decência de parecer um pouco constrangido. Você perdeu o juízo? Como ousa falar assim comigo, minha jovem? Eu sou seu pai. Talvez devesse se lembrar disso com mais frequência e se comportar como tal. A raiva lhe desfigurou as feições, e papai começou a andar de um lado para o outro, bufando. Miranda sempre diz que lhe faltaram umas boas palmadas na infância. Não pense que eu não posso corrigir esse erro agora. Está sendo dissimulada de propósito. Este assunto não tem nenhuma relação com a sua mãe. Você recebeu uma proposta de casamento e vai aceitá-la.
Em geral, eu sempre acatava o que me era ordenado. Não briguei quando meu pai me informou sobre a gravidez de Miranda ou sobre o casamento. Apenas me tranquei no quarto e chorei. Não discuti nem mesmo quando ela decidiu se mudar e minha vida toda virou do avesso. Era isso que esperavam de mim, o que era esperado de uma boa filha: obediência. Mas eu estava cansada, estava farta de decidir minha vida por mim, de meu futuro ser destruído à minha revelia, de me perder em uma submissão oprimida que me levava cada vez mais para o fundo, de onde eu parecia incapaz de escapar. Até aquele instante. Empertiguei os ombros e encarei meu pai. A menos que eu acredite que esse acordo pode me fazer feliz de alguma maneira, não aceitarei o Sr. Nogueira. Detendo-se, ele pressionou a ponta do nariz, inspirando fundo. Valentina, não teste a minha paciência. Vá agora mesmo procurar o Sr. Nogueira e diga que aceita a maldita proposta. Não! Vou tomar minha decisão por mim mesma desta vez. Assim como o senhor fez ao se casar com Miranda sem me consultar. Isso só diz respeito a mim. É mesmo? Ironizou. E o que pretende fazer se não aceitar o Nogueira? Prefere passar a vida como uma solteirona, aquela que todos menosprezam? Ir aos bailes e ser relegada ao canto das enjeitadas? Condenar nossa família à desgraça de ser apontada por toda a sociedade? Apesar de suas palavras me doerem, não me permiti sequer piscar, sustentando a postura. Não foi tão difícil. Eu tinha feito aquilo muitas vezes nos últimos anos. Depois que eu morrer, ele continuou, o olhar furioso no meu. Para onde você irá? Vai viver com o seu irmão quando ele crescer, como uma hóspede permanente e indesejada? Ou pretende jogar nosso bom nome na lama de uma vez por todas e se tornar governanta na casa de alguma família, a troco de um salário risível? É isso que quer? É com isso que sonha? A raiva que eu conservava sob controle durante todos aqueles anos começou a fervilhar, até que não aguentei a pressão e explodi. Nenhuma dessas coisas me amedronta, papai. Empinei o queixo. Não seria diferente do que já é agora, mas está enganado. Eu não sonho com o amor, tampouco com a felicidade conjugal. O que procuro é uma vida na qual eu não tenha vontade de chorar a cada manhã ao sair da cama. Eu sonho não ter uma vida como a que o Senhor deu à minha mãe. Sua palma atingiu minha bochecha com tanta rapidez que não tive tempo de sequer me afastar. Levei a mão ao rosto, agora abrasado, encarando-o, bestificada. Era a primeira vez que ele me batia. A bofetada doía, mas muito mais no coração e na alma que na face. Parecendo recobrar o controle, papai me encarou, assustado, recuando até bater de costas na poltrona. Buscou apoio no encosto. Não posso permitir que estrague o seu futuro, murmurou arrependido. Então, como sempre, se recompôs e retornou à fachada áspera. Você vai se casar com o Sr. Nogueira de uma maneira ou de outra. Eu o convidei para o café da manhã. Deve falar com ele. Você terminará o dia noiva, Valentina. A porta se abriu de supetão. Suelen se ateve sob o batente, avaliando a cena. Pareceu sem graça pela intromissão, mas não conseguiu disfarçar a preocupação por mim. Tio Walter, me perdoe. Começou, mas os olhos estavam em minha bochecha em brasa. Pensei ter ouvido Valentina me chamar. Não se preocupe, nós já terminamos. Conservando a vista longe de mim, meu pai deixou a biblioteca, passando por Sueli tão apressado que as saias dela farfalharam. Minha prima encostou à porta enquanto eu me virava, trêmula, buscando apoio na estante. Você está bem? Perguntou, tocando meu ombro. Tudo o que pude fazer foi sacudir a cabeça, o que só aumentou sua preocupação. Valentina, o que aconteceu? Abri a boca para contar a ela, mas um soluço dolorido me escapou. Meu último fiapo de controle se esvaiu e outros soluços seguiram. Girei sobre os calcanhares e me lancei contra ela.
Valentina! Exclamou angustiada. O que aconteceu com você? As lágrimas desciam pela minha bochecha e empapavam a manga de seus vestidos, verde claro. Mas ela não pareceu se importar. Eu não estava certa de que chorava, se pela constatação de que era uma visita inconveniente em minha própria casa, se pelas palavras duras e frias do meu pai, pelo tapa ou pela descoberta de que mamãe tinha sido apagada completamente de sua memória. Ao contrário do que meu pai pensava, o futuro não me intimidava, nem um pouco. Era o presente que me aterrorizava, e minha única saída parecia me casar com um homem de quem eu não sabia quase nada, exceto que ele adorava ouvir a própria voz. Eu precisava de tempo para pensar no que faria, mas, no fundo, sabia que estava apenas me enganando. Não me restava alternativa, não realmente. Até mesmo a dignidade de fazer uma escolha me tinha sido tirada. Não tinha me restado nada. Capítulo 8. Abracei os joelhos, me aconchegando mais na poltrona diante da janela de meu quarto. Estava ali fazia algum tempo. Tinha acompanhado a lua correr pelo céu até desaparecer de vista. O horizonte começar a se iluminar em tons de lilás, cor-de-rosa e laranja. Não tinha dormido um só instante. A mente e o coração em um pandemônio desenfreado. Algo em mim mudara na noite passada. Eu não sabia exatamente como, mas acontecera em algum momento entre aquele beijo no jardim e a discussão com meu pai. Eu sentia como se tivesse me libertado dos grilhões, mas me machucara no processo. Ouvi o farfalhar do vestido de Suelen e me virei. Ela esticava um de meus trajes sobre o colchão, deixando meus sapatos gastos aos pés da cama. Então me observou, com as mãos retorcidas na altura da cintura, preocupada. Reprimi um suspiro. Eu não devia ter contado tudo a ela, ou quase tudo. Não tinha mencionado uma palavra sobre meu encontro com Leon, não por falta de confiança. Eu só não sabia explicar o que tinha acontecido, nem para mim mesma. Está certa de que não quer mesmo a minha ajuda para se vestir? Perguntou. Sim, já estou acostumada a fazer isso sozinha, mas obrigada. Franzindo a testa, ela me observou por um momento. Então apanhou a escova sobre o tocador e se colocou atrás da poltrona, se pondo a escovar meus cachos. Não consigo parar de pensar que isso é tudo culpa minha, Tina. Se eu não tivesse feito Sr. Nogueira acreditar que você estava interessada nele... Não, atalhei, girando para olhar para ela. Não foi assim. Ele já tinha se resolvido a pedir minha mão. Não foi um ato impulsivo. Você não teve nada a ver com isso. Ela me avaliou por um instante, parecendo em dúvida, mas acabou suspirando e voltou a correr as cerdas macias pelos meus fios. Ainda estou perplexa que o Sr. Nogueira tenha sido tão pouco romântico, resmungou. Foi quase ofensivo. Se eu soubesse que ele era esse tipo de cavalheiro, jamais o teria encorajado a lhe fazer a corte. Não foi ofensivo, Suelen, apenas honesto. Ou seja, nada romântico. Sim, eu suspeitava que sim, mas eu ainda podia sonhar com romance? Sem aviso, um par de olhos prateados encobriu minha visão. Tive que sacudir a cabeça para fazê-los desaparecer. Funcionou por cerca de 30 segundos. Talvez seja melhor descer e tomar o café da manhã, sugeriu. Ninguém consegue tomar uma decisão importante de barriga vazia. Além disso, os convidados da caçada já começaram a chegar. Farei isso daqui a pouco. Só preciso ficar um pouco sozinha. Ela respirou fundo, contornando a poltrona e me entregando a escova. Se precisar de mim, basta mandar me chamar. Prometi ao Sr. Romanov que lhe desejaria boa sorte antes da caçada. Isso me fez lembrar de outro problema. Suelen. Comecei, cautelosa, apertando o cabo da escova. Sei que Dmitri pode ser muito galanteador, mas não confie em tudo o que ele diz. Não confio,
mas gosto de flertar de vez em quando. Quebrar a monotonia. Deu de ombros. Não se preocupe comigo, meu coração está totalmente a salvo dele. Trate de cuidar do seu, está bem? Depois de beijar o topo da minha cabeça, minha prima me deixou a sós com meus pensamentos. Abracei os joelhos e recostei o queixo neles. Eu passara a madrugada inteira refletindo e descobri que não tinha nenhum desejo de me casar com Inácio. Não particularmente. Ele tinha um intelecto, mediano, o que parecia ser a promessa de anos de tédio. Sua beleza não causava o mesmo efeito em mim que nas outras damas. Então, como eu poderia me casar com ele? Ainda assim, porque era minha única alternativa. Tentei imaginar como seria vê-lo todos os dias, como seria se ele me tocasse, se me beijasse como Leon tinha feito. Eu me esforcei para idealizar a cena da noite passada, substituindo um homem pelo outro. Ter o corpo do Sr. Nogueira pressionado ao meu, os olhos cinzentos me engolindo com... Não, espere. Os olhos de Inácio eram castanhos. Os olhos castanhos me engolindo com uma fome que eu não entendia completamente. O sorriso com a cicatriz. Não. Sem cicatriz. Inácio não tinha cicatriz. O sorriso sem cicatriz se abrindo e a sensação daqueles fios rebeldes, lisos. Mas... que porcaria! Leon era atrevido até em minhas fantasias. Abanei a cabeça para me livrar dele. Inácio jamais agiria da mesma forma que o capitão Navas. Eu estive naquele jardim com os dois, mas apenas um teve o atrevimento de me beijar. Por alguma razão, pensar nisso não melhorou minha opinião a respeito do Sr. Nogueira. De qualquer modo, eu não estava certa de que Inácio poderia me fazer feliz, até o instante em que ele me propôs casamento. Eu não poderia encontrar nenhum indício de que ele não pudesse, mas agora, por culpa daquele espanhol irritante, será que todos os beijos eram iguais? Eu sentiria nos braços de Inácio as mesmas sensações que tinha experimentado nos de Leon? Em um ponto meu pai tinha razão, não havia nada no meu horizonte. Inácio podia ser a última chance de eu construir uma família só minha. Por outro lado, ele seria parte dessa família. Se eu não o aceitasse, depois da discussão com meu pai na noite anterior, a única alternativa que me restaria seria dizer sim ao convite da tia Doroteia e viver com ela. A irmã de mamãe era viúva e vivia com o filho não muito distante dali. Mas eu poderia impor ao primo George mais uma despesa, dando-me comida e um teto? Isso apenas reforçaria o argumento de ser uma visita indesejada, não? Ao menos que eu conseguisse uma boa casa de família para governar, ou quem sabe 2 ou 3 meninas que precisassem de ajuda com o francês. Será que eu conseguiria? Será que alguém me empregaria, mesmo sem experiência ou uma carta de recomendação? A porta se abriu bruscamente e Miranda foi entrando, sem esperar um convite. Pensei que a encontraria aqui, disse com um sorriso cínico. Soltei um suspiro. O que quer, Miranda? Seu pai me contou sobre a proposta. Começou a perambular pelo quarto, torcendo o nariz para a decoração discreta. Foi tola em recusá-lo. Não que eu pudesse esperar outra coisa de você. Eu não poderia me importar menos com o que você pensa a meu respeito. Se puder fechar a porta ao sair... Em vez disso, ela parou diante da cômoda para admirar a caixinha de prata com as joias que um dia pertencera à minha mãe. Restavam poucas. Mamãe vendera a maior parte para saldar a dívida no açougue e podermos voltar a comprar carne. Apenas se lembre de que seu pai não a sustentará para sempre, declarou Miranda. Pare de agir como uma menininha mimada e aceite o pedido do Sr. Nogueira. Ele é rico. Imagino que isso seja argumento suficiente para você. É o suficiente para todas as mulheres. Então ela foi para a porta e a abriu, mas vacilou antes de sair, me olhando por sobre o ombro.
Você não é mais especial que o restante de nós. Com uma batida forte, Miranda me deixou em paz, mas seu perfume enjoativo pareceu dominar cada centímetro do quarto, sentindo-me sufocada como se algo bloqueasse minha garganta. Decidi sair dali. Uma caminhada talvez ajudasse a clarear as ideias, e eu precisava pensar muito bem. Tinha só até antes do anoitecer para decidir todo o restante da minha vida. Meus saltos afundaram na areia pálida e fofa enquanto eu admirava o oceano, emoldurado ao fundo entre um paredão rochoso e um pico cinzento cuja base havia sido quase engolida por flores amarelas. No horizonte era difícil delimitar onde o céu acabava e o mar começava, ambos em uma tonalidade azul tão bela que mais parecia uma pintura. A brisa úmida acariciou minhas faces, preenchendo minhas narinas com um delicioso perfume marinho. Pulei uma pedra ao mesmo tempo em que Manteiga corria até a beira da água, latindo para as ondas. Cheguei à parte mais firme do terreno, a faixa úmida que margeava a água. O vento ali era mais forte, sacudindo minhas saias. As mangas curtas do vestido não ofereciam muita proteção. Então passei os braços ao redor do corpo para mantê-lo aquecido, meus cabelos se balançando nas costas. Meu cachorro veio correndo e pulou em minhas pernas, deixando marcas amarelas no tecido azul claro. Compreendendo o que ele desejava, me abaixei para pegar um graveto. Como fazíamos quase todas as manhãs, ao me endireitar, afastei uma das mãos, um cacho que chicoteou minha boca enquanto balançava o galinho com a outra. Manteiga pareceu hipnotizado pelo movimento, se posicionando sobre as 4 patas, pronto para disparar. Na última vez que brincamos, em vez do galho que meu cachorro aparecera como um peixe morto havia vários dias, que com muito custo consegui tomar dele, e mais custoso ainda foi fazê-lo parar dentro da tina mais tarde, para banhá-lo com um pouco de água e vinagre a fim de eliminar a carniça. Muito bem, Manteiga. Tente se concentrar desta vez. Traga apenas gravetos, está bem? Seu latido pareceu uma anuência, e eu arremessei o pequeno galho o mais longe que pude. Manteiga se lançou atrás dele, as patas formando pequenos buracos no solo. Ele alcançou o alvo caído entre algumas pedras instantes depois, tomando-o entre os dentes. Muito bem, Manteiga. Bati palmas orgulhosa. Era a primeira vez que ele, uma borboleta que secava as asas em uma das rochas, deve ter assustado com a movimentação e voou. E é claro que Manteiga imediatamente abandonou o galho, saltando atrás dela e tentando pegá-la. Tudo bem, acabei rindo. Quem sabe da próxima vez. Então a senhorita sabe rir? Isso é inesperado. Alguém disse atrás de mim. Virei-me ao som da voz apenas por mera formalidade. Eu a teria reconhecido pelas nuances macias ou pelo sotaque, mas foi o arrepio subindo pela nuca que me disse o nome do visitante. Capitão Navas. Senhorita Valentina? Meneou a cabeça, um sorriso travesso nos lábios. Uni as mãos em frente à saia, relanceando o cavalo castanho um pouco mais atrás dele, passando por entre o tapete de flores selvagens que recobria a entrada da praia. O senhor não devia estar com os outros caçando algum animal inocente? Ele exibiu os dentes brancos perfeitos. Agora está mais parecida com a dama que eu conheço. Chegou um pouco mais perto, mas fixou a vista no horizonte. Eu acho que me perdi dos outros. Minha orientação em terra não é tão boa quanto no mar. Como vai, senhorita? Eu estava bastante bem antes de o senhor chegar, para ser franca. Meu comentário atrevido divertiu, atraindo seus olhos para mim. Não foi a impressão que tive ao avistá-la aqui, murmurou, escrutinando meu rosto. Parecia atormentada. E mesmo assim resolveu se aproximar?
Parece que gosto de brincar com fogo. Ele ergueu os ombros. Ou então devo ter batido a cabeça com bastante força quando era bebê. Mordi a bochecha para não rir. Infelizmente não consegui e ele acabou rindo junto comigo. O vento mudou de direção, carregando seu delicioso perfume imediatamente. Lambejos da noite passada preencheram minha mente, como se eu pudesse me afastar da recordação, ou de Leon, ao que parecia. Um pouco aborrecida, recomecei a andar. Obviamente, tanto Leon quanto a lembrança vieram atrás. Por que está zangada comigo? Indagou sem dificuldade para me acompanhar com aquelas pernas compridas. Como pode me perguntar uma coisa dessas? Sabe muito bem porque estou irritada e que não deveria estar aqui comigo agora. Seu peito se expandiu à medida que tomava fôlego. Tem razão, eu não deveria. Mas quando a vi entrando na praia, pensei que tivesse sido agraciado com a intervenção divina. Queria falar a sós com você. Cuidado! Leon me segurou pelos cotovelos, impedindo que eu caísse de cara no chão quando tropecei em alguma coisa. Minha própria surpresa, quem sabe. Obrigada. Eu me desprendi de suas mãos cálidas e levemente ásperas, e eu encarei, frustrada. O que ainda pode querer falar comigo depois de me tratar daquela maneira abominável? Um V profundo se formou entre suas sobrancelhas. Se refere ao que aconteceu no armazém? Arriscou confuso e cogitei a hipótese de atirar um daqueles galhos em sua cabeça. Falo daquele beijo ultrajante, capitão. Ah! Enfiou as mãos nos bolsos da calça, a expressão se suavizando. Eu me pergunto se a senhorita o achou tão ultrajante pelo fato de ter gostado. Exatamente. Quer dizer, não, rebati, piscando rápido. Isso sempre acontecia quando eu ficava nervosa ou mentia, e eu padecia das duas aflições naquele momento. Achei o beijo bastante repulsivo, se quer mesmo saber. Empinei o queixo, desafiando-o a me contradizer. E claro, foi exatamente o que Leon Navas fez. Não foi o que seu corpo me disse, Sirena. Ainda assim, eu queria me desculpar. Eu não deveria ter beijado você. Não a procurei com essa finalidade. Queria que soubesse disso, concluiu, um tanto sem jeito. Você já disse que não queria me beijar. Não precisava ter se dado o trabalho de vir me dizer isso outra vez. E meu nome é Valentina, não Sirena. Retomei o passo um tanto irritada. Está bem, muito irritada. Em 2 passadas largas, ele estava bem ao meu lado. Eu nunca disse que não queria, apenas que não devia, enfatizou. Então envolveu a mão em meu pulso, me impedindo de continuar. Esperou que eu o encarasse para voltar a falar, dessa vez tomando pela urgência. Mas tem razão, eu não devia ter ido atrás de você ontem, ou hoje. Porque eu sabia que havia uma chance de acabar do jeito que acabou, confessou, parecendo não ter me ouvido. Mas fiquei preocupado. Aquele senhor Castanheira a encurralou no jardim. Ele não me encurralou, ele me propôs casamento, atalhei atordoada, pois sua mão continuava em meu pulso. Eu não consegui encontrar força de vontade para puxá-la de volta ou para pedir a ele que me soltasse. Leon arqueou as sobrancelhas ofensivamente perplexo. Bufando, me livrei de sua mão. Enfim, e retomei o passo. Não, espere! Ele correu para me alcançar. Qual foi sua resposta? Não que seja da sua conta, eu olhei de revés, mas ainda não dei uma resposta. E não precisa se dar o trabalho de zombar, capitão. Emendei ao ver seus lábios se separarem para formar uma sílaba. Meu pai já deixou claro que eu estou sendo tola. Eu não ia. Minha madrasta também. Aparentemente, eu já devia ter aceitado o Sr. Nogueira. Na verdade, parece que eu devia ter caído de joelhos diante dele e beijado suas botas assim que ele fez o pedido. Eu não acho que...
Girei para encará-lo, minhas saias produzindo uma pequena tempestade de areia. Sabe o que é pior, capitão? Não, Leon tossiu, abanando a mão em frente ao rosto. O pior é que eles têm razão, e eu estou tão cansada disso. Não suporto mais ser jogada de um lado para o outro como se fosse uma mesa que ninguém mais quer. Estou farta de não saber como será o meu futuro, da boa vontade de quem vou depender. Se quiser mudar isso, tenho que sair de casa e ir morar com a minha tia e rezar para que alguém me contrate como governanta, mesmo sem uma carta de recomendação. Ou então devo aceitar o Sr. Nogueira, porque, ao que parece, ele é o único que me quer. Portanto, no fim das contas, não se trata de uma escolha de verdade, não é? Ele piscou, boquiaberto. Do que diabos você está falando? Eu quis gritar, então me atirar em seus braços e pedir que me beijasse e fizesse o mundo todo desaparecer, como tinha feito na noite anterior. E isso me fez lembrar de algo que me atormentara quase a madrugada toda. Por que me beijou, capitão? Como? Ele não conseguiu esconder o espanto, nem a confusão. Quero saber por que o senhor me beijou ontem. E, por favor, seja honesto. Mesmo sem parecer entender, ele assentiu, me encarando com tanta seriedade que achei difícil respirar. Muito bem. Eu a beijei porque não sou capaz de resistir a você. Eu a beijei porque é impossível estar perto de você e não desejar tê-la em meus braços. Eu quis beijá-la desde a primeira vez em que a vi, no armazém do Sr. Martinelli. É o que desejei fazer em todos os momentos em que estivermos juntos. É o que quero fazer neste exato instante. Ele chegou mais perto, sua voz diminuindo algumas oitavas, os olhos intensos. O Sr. Nogueira não é o único que deseja a mesa. Não sei ao certo o que esperava ouvir, mas definitivamente não era aquela declaração tão desprovida de artifícios. Encarei minhas mãos enrubescendo com violência. Antes que eu pudesse pensar em alguma coisa, sua sombra me encobriu. Ergui o rosto a tempo de vê-lo a meio metro de mim, um dos braços estendido, pronto para me tocar. O que pensa que está fazendo? Recuei de imediato. Ele deixou escapar um suspiro agastado. Minha intenção é a melhor, acredite. Temo que não exista um único centímetro em você que seja bem intencionado, Capitão Navas. Pode ser que tenha razão, mas desta vez acho que deveria me dar o benefício da dúvida e me escutar. E o senhor ainda admite? Que espécie de homem é? Atalhei nervosa. Havia menos de 1 minuto ele dissera com todas as letras que queria me beijar. E uma espécie não muito inteligente ao que parece. Ele fechou a cara. Agora sugiro que dê alguns passos para Tentou agarrar meu braço outra vez. Empurrei suas mãos para longe. Pode, por favor, demonstrar um pouco de boas maneiras? Leo arqueou as sobrancelhas descrente, mas cruzou os braços atrás das costas. Senhorita Valentina Albuquerque, eu e minha falta de boas maneiras estamos tentando lhe dizer nada que eu esteja interessada em ouvir. Que um caranguejo acaba de se esconder debaixo das suas saias. Precisei de um instante para compreender o que ele tinha dito. Ele queria me pregar uma peça, apenas isso. Estava enormemente enganado se achava que eu iria cair em seu blefe infantil. Sustentei minha posição. Ao menos até agora frio e úmido beliscar meu tornozelo. Ao menos até ao frio e úmido beliscar meu tornozelo. A dor rivalizando com as pancadas em meu peito. O sangue pareceu deixar meu corpo e eu estava gritando antes que conseguisse pensar. Muito bem, não gosto de ratos, nem de baratas, aranhas, lagartixas e qualquer coisa que rasteje sob as paredes. Creio que não seja justo com os pobres animais depreciá-los assim por sua feiura. Mas o que eu posso fazer? Sou humana. O que eu não sabia até aquele instante era que caranguejos também entravam em minha lista de bichos a serem evitados.
Desesperada para colocar a maior distância entre mim e o bicho, pulei sobre Leon. Ele não esperava o ataque, percebi, a perplexidade o deixando mais lento enquanto tentava nos equilibrar. Mas o terreno arenoso e instável não contribuiu muito, de modo que começamos a tombar. Um urf reverberou em sua garganta antes que eu sentisse o impacto das costelas de Leon contra as minhas. A areia esfolando meus joelhos. Ardeu um bocado, mas eu não tinha tempo para choramingar. Ainda sem fôlego, me sentei sobre eles, sacudindo as saias para que o animal saísse dali. Pare de se debater, Valentina. Não posso. Ele está em mim. Está vendo o bicho? Ainda está em mim? Repeti, espiando o avesso das anáguas, os dedos trêmulos enquanto rezava para não encontrar o crustáceo pendurado nas minhas roupas de baixo. Não vejo caranguejo algum. Apenas suas meias e as ligas. Belas pernas, a propósito. Graças aos céus, soltei um pesado suspiro. O alívio foi tão grande que em 1 minuto inteiro se passou antes que suas palavras fizessem algum sentido. Então olhei para baixo, para minhas coxas expostas, a barra rendada do culote totalmente visível, os joelhos recobertos pela meia de seda fincadas na areia ao lado de seus quadris. Se minhas bochechas esquentassem mais, eu correria o risco de ser confundida com ferro de cachear cabelos. Mortificada, empurrei o vestido para baixo e comecei a sair de cima dele. No entanto, Leon enroscou a mão em minha cintura e se sentou. A nova posição me fez escorregar um pouco mais para frente, de modo que encaixei nele como se tivéssemos sido esculpidos daquela maneira no momento da criação. Seu nariz ficou a um suspiro do meu, a respiração acariciando minha pele. Senti uma fisgada no baixo ventre, a boca subitamente entorpecida, a pulsação martelando na base da garganta. Ele ia me beijar. Oh, meu Deus, ele ia me beijar. Uma parte de mim se apavorou com essa constatação. A outra, bem, me fez envolver os dedos de uma das mãos em seu pescoço. Mas então ele murmurou. É um tanto tarde para isso. Começou a desenrolar o tecido das minhas saias, cobrindo meus joelhos. Abri a boca para... Bem, não sei ao certo... Antes que conseguisse descobrir, o cano de uma espingarda passou rente ao meu nariz, se colando no espaço entre os olhos incrivelmente calmos de Leon. Acompanhei com o olhar o comprimento da arma até chegar à mão roliça, a manga do paletó cor de vinho e, por fim, o rosto enfurecido do meu pai. Atrás dele, seu cavalo pastava, as rédeas se arrastando na areia, e só então meus ouvidos resolveram funcionar e ouvi o trote apressado do grupo da caçada. Olhei naquela direção, vendo as patas levantarem a poeira, diversos rostos abismados. O do Sr. Nogueira era o mais chocado deles. Saí de cima de Leon, caindo meio de lado, e imediatamente me pus a arrumar as roupas para que nenhum pedacinho de mim ficasse exposto. O capitão Navas soltou um suspiro exasperado, mas sua voz era toda empolgação ao dizer: Bom dia, Sr. Albuquerque. Parece que encontrou um alvo, afinal. Ouvi uma risadinha vinda do grupo, parada a poucos metros, e desejei morrer. Não tenho certeza se lhe respondo ou se lhe meto uma bala na testa, rosnou meu pai. Entendo perfeitamente, Sr. Albuquerque. Leon assentiu, o cano da espingarda acompanhando o movimento. Mas gostaria de lhe apresentar uma terceira alternativa, se me permitir. Fale, meu pai ordenou entre dentes. O que acha de abaixar a arma e nós dois discutirmos o meu casamento com a sua filha? Na agradável companhia de uma boa garrafa de gin, quem sabe? O que? Engasguei horrorizada. O descontentamento era evidente no semblante de Leon e quase tão grande quanto a resignação. Mas tudo o que ele fez foi me lançar um olhar que dizia o que esperava que eu fizesse. Eu quis chorar,
Sabia muito bem que um casamento seria inevitável. Muitas testemunhas haviam me flagrado naquela situação comprometedora. Ou eu me casava com o capitão Navas, ou estaria completamente arruinada. Meu pai também estava ciente disso. E imaginei que tenha sido esse o motivo que o levou a baixar a arma e dar um firme aceno para o homem caído na areia. Manteiga passou correndo por entre as pernas dos cavalos, parando ao meu lado, todo orgulhoso, com o caranguejo preso entre os dentes. Argue! Dei um pulo, caindo com o traseiro na areia. Bom, garoto, Leão se esticou, dando um tapinha em seu ombro, já que eu não conseguia pronunciar palavra alguma. Estranhamente, Manteiga não rosnou para ele. Na verdade, pareceu contente com o novo amigo, aquele pequeno traidor. Não demorou muito para que o grupo começasse a dispersar. Inácio se demorou um pouco mais, permanecendo sobre o cavalo, parecendo tão ofendido e perplexo que um nó se apertou em minha garganta. E, então, veio o desprezo. Eu não estava certa se queria aceitar sua mão, mas de maneira alguma desejava ferir seus sentimentos. Gostaria de ter encontrado voz para lhe dizer isso, mas minha boca não funcionava. Com um último olhar que me fez desejar escavar um buraco e me enterrar, cutucou os flancos da montaria e deu meia volta, uma pequena nuvem amarela o seguindo. Limpando a areia das roupas, Leão se levantou e me estendeu a mão. A expressão congelada em uma máscara inflexível. Não precisa fazer isso, capitão, falei baixinho. Eu posso explicar. O que eles viram foi um terrível mal-entendido. Ninguém jamais acreditaria nisso. Não posso me casar com você. O desespero revolveu meu estômago. Eu mal o conheço. Não temos escolha. Sua voz não continha emoção alguma, a mão ainda pairando diante do meu rosto à espera. Um gesto que era muito mais que uma simples cortesia. Era a definição do meu futuro, e dele também. Mas como eu poderia decidir assim, sem refletir? As mesmas dúvidas que me atormentaram durante a madrugada com relação ao pedido do Sr. Nogueira pairavam agora, e muitas outras, porque Leão me despertava coisas estranhas sempre que olhava para mim. E, por Deus, eu tinha gostado daquele beijo. Como poderia me casar com aquele homem sabendo que perto dele eu me sentia fraca, que minha força de vontade simplesmente me abandonava? Eu corria um grande risco. Mas, se eu o recusasse, então Leão teria que enfrentar papai em um duelo. Disso eu não tinha dúvida. E meu pai, mais velho e lento, já mal enxergava sem os óculos. A decisão se formou antes que eu tivesse consciência disso, trêmula e aterrorizada com o que estava prestes a fazer. Inspirei fundo e então travei os dedos nos de Leão, selando nosso destino. Tão logo fiquei de pé, ele começou a me arrastar da praia, e Manteiga alegremente nos seguiu. Ao parar diante de sua montaria, Leão envolveu as mãos em minha cintura, me colocando sobre a sela como se eu não pesasse mais que um par de luvas. Encaixou o pé no estribo, mas se deteve por um momento. Curvou-se para tomar o caranguejo da boca de Manteiga e voltou à areia para libertar o animal. Passei os braços ao redor do corpo enquanto o observava parar diante das ondas, apoiar as mãos nos quadris estreitos, a cabeça pendendo entre os ombros. Meu Deus, o que eu tinha feito a nós dois? As lágrimas embaçaram minha visão, fazendo a figura de Leão tremular. Então, um pensamento deveras inquietante me fez dar uma gargalhada frouxa. Ao menos eu tinha feito a vontade do meu pai, não? Terminaria aquele dia noiva. Bom, pessoal, nosso vídeo de hoje termina por aqui. Se gostaram, deixe seu like, inscrevam-se no canal e ative o sininho.